nesse aqui eu vou calcular justamente essa questão da velocidade instantânea que a gente estava falando. Então a velocidade, nesse gráfico aqui, ela não é constante durante todo o movimento, né? Ela tem 10 km por hora aqui e depois 20 km por hora no segundo trecho, né? Então o objeto inicia com uma velocidade menor no primeiro trajeto e depois com uma velocidade maior no segundo. A velocidade média no trajeto todo é de 13 km por hora. Como eu sei isso? A partir da reta verde que está nesse gráfico. Porque se eu calcular aqui essa reta verde, o deslocamento total agora é isso daqui, né? Eu vou escrever aqui ΔX t. E o tempo total é isso daqui, né? Esse aqui é o tempo total. Então, nesse caso aqui, a velocidade média no trajeto de P para Q, que é o ΔX de P para Q, P para Q não, é de P para R, P para R, P para R, sobre ΔT de P para R. Então, a velocidade de P para R, velocidade média, vai ser 20 km dividido por 1,5 horas. Então, a velocidade média para R, né, vai ser 20 dividido por 1,5. 13,3 km por hora. Com a minha resposta está com dois algarismos significativos, a velocidade média de P para R igual a 13 km por hora. Tá? Então, veja que a velocidade média não é a soma das velocidades dividido por 2, tá certo? Tome cuidado com isso. E qual vai ser a função movimento dessa equação, né? Então, vai ser um x de t, uma posição inicial, a velocidade média de P para R, um tempo qualquer, menos um tempo inicial. Então, essa é a equação da reta. Então, x de t, posição inicial é 0, 13 de t menos 0. O tempo inicial é 0. Então, a equação que vai descrever todo o movimento é isso daqui, linear no tempo. Ok? Então, essa é a equação desse movimento. A questão é, e a velocidade instantânea, né? Como é que eu calculo essa questão da velocidade instantânea? Então, vou escrever aqui, velocidade instantânea. É o limite de ΔT tendendo a zero de ΔX sobre ΔT. É o cálculo 1, tá? Essa é a velocidade instantânea. Então, V vai ser o limite de ΔT tendendo a zero, posição final menos a posição inicial, sobre ΔT. Então, a velocidade instantânea, o que é o XF? É a minha função no tempo final, tá? Então, vai ser meu X no tempo final. Menos, o que é o XI? É a minha função num tempo inicial. Tudo dividido por ΔT. Ou, se eu quiser escrever, né, alguns professores escrevem assim em cálculo, o que é o tempo final? É um tempo inicial mais um incremento de tempo ΔT, que é o que a gente estava falando aí dos frames, né? Dividido por TI, né? Dividido por ΔT. Então, isso daqui é a própria definição da derivada, que é a definição da derivada. Então, a velocidade instantânea, quando a gente tem uma função, pessoal, é a derivada da função posição em relação ao tempo. E eu posso mostrar isso para vocês aqui, né? Okay? Então, essa aqui é a derivada. Então, veja o que nós estávamos trabalhando aqui, né? No movimento retilíneo uniforme, nós tínhamos a função x de t igual à posição inicial mais a velocidade média t final menos t inicial. Qual vai ser a velocidade instantânea se a função é essa? Então, a velocidade instantânea vai ser a derivada dessa função em relação ao tempo. Então, vai ser d de t de xi mais vm. Aqui eu vou botar um tempo t qualquer, tá? Porque é um tempo t qualquer. Menos ti. Ok?
xi é uma constante. Xi é a posição inicial, é constante, não muda. Vm é uma constante, movimento retilíneo uniforme, então a velocidade média é uma constante. T é a variável, porque o T aumenta, né, com o tempo. O tempo está aumentando. E Ti é uma constante, que é o tempo inicial. Tá? Então, essas grandezas aqui tem, eu estou mostrando para vocês o que é constante e o que não é constante. Então, a derivada de uma constante é zero. Então, a derivada de xi em relação, vou fazer assim, mais d de t, de Vm, t menos Ti. Depois eu vou fazer um exemplo numérico. Então, V, isso aqui vai ser zero, porque é uma constante. Vm sai da derivada, porque é uma constante. E eu vou derivar d de t menos Ti. Né? Então, V vai ficar V médio, dd de t, menos d de Ti dt. Isso daqui é igual a zero, porque Ti é uma constante. Dt é igual a 1. Então, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? No movimento retilíneo uniforme, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Tá? É essa a moral da história. Um exemplo numérico. Né? Suponha que x de t é igual a 13t. Né? O que era esse 13 aqui? Era a velocidade média. Qual vai ser a velocidade instantânea? Vai ser a derivada de x de t em relação ao tempo. Então, V vai ser a derivada em relação ao tempo de 13t. 13 é uma constante, então sai da derivada. Então, vai ficar 13 d de t. Então, V é igual a 13 km por hora. Né? Então, a velocidade média é igual à velocidade instantânea. É isso que caracteriza o movimento retilíneo uniforme. Quando a gente tem esse tipo de movimento, a velocidade média e a velocidade instantânea, elas se confundem, né? Elas não têm uma diferença de uma para a outra. Posso até fazer o gráfico aqui, né? A gente tinha ali em cima, eu vou fazer aqui o gráfico. Aqui a função posição, aqui o tempo, e aqui a função 13t. Qual vai ser o gráfico da velocidade? Que eu vou falar mais adiante. Então, o gráfico de V por T é uma constante e vale 13, né? Quilômetros por hora. Esse gráfico é o mesmo de antes. Tá? Eu tenho dois trechos com velocidade constante, de P para Q 10 km por hora e de Q para R 20 km por hora. Eu quero saber qual é a velocidade média no trecho todo, desse ponto inicial, no tempo t igual a zero, até t 1h30, onde ele percorre 20 km. Como eu vou obter a velocidade média no trecho todo? Como eu faço isso? Mesmo. Então, a velocidade média vai ser ΔX sobre ΔT. Ok? Então, a velocidade média vai ser a posição final, que vai ficar 20 km, menos a inicial, que vale 0, t final, que vale 1h30, menos 0, que a Anne já respondeu aí também. Então, vai ficar 20 km dividido por 1,5 horas. Então, a velocidade média, em dois algarismos significativos, 13 km por hora, que é 13,3. Perfeito, André, tá certo. Mas veja que meus dados têm dois algarismos significativos, né? O zero pode ter quantos algarismos eu quiser. Então, a minha resposta tem que ter dois algarismos, que vai ser arredondado para 13 km por hora. Então, essa é a velocidade média no trecho todo. E se eu quiser a função posição? Ora, como a equação de uma reta, como aqui a inclinação é constante, né? A inclinação não muda no trajeto todo, a função posição é a equação de uma reta. Então, aqui temos... O que caracteriza o movimento retilíneo uniforme é que num gráfico x por t, a função posição é uma reta. Então, ela vai ser x de t, x inicial, velocidade média, um t qualquer menos um t inicial. Então, x de t
Qual é a posição inicial para a reta verde aqui? A posição inicial é 0. Qual a velocidade média? 13. Um tempo t qualquer, menos 0. Então aqui está a função posição, que é igual a 13t. Né? Para o movimento todo, né? Para o movimento todo, para a linha verde, né? De 0 até 1 hora, a velocidade média é 10 km por hora. De 1 hora até 1,5 horas, a velocidade média é 20 km por hora. E no trajeto todo, a velocidade média vale 13 km por hora. Afinal, qual é a velocidade do objeto? São todas essas. Por isso que se fala velocidade média. Velocidade média não é uma grandeza exata para descrever o movimento do objeto. Velocidade média é um valor médio entre uma posição final e uma posição inicial. Não leva em consideração o que o objeto fez entre um intervalo e outro. Então, por exemplo, o movimento real do objeto é esse daqui. Ele saiu de 0 para 1 hora, com uma velocidade de 10 km por hora, e depois de 1 hora até 1 hora e meia, ele fez 10 km em 1 hora e meia. Esse é o movimento dele. Tá? Mas e no movimento total? O movimento total, 13 km por hora. Então veja que essa velocidade média aqui, ela não descreve corretamente o movimento do objeto. Para eu descrever o movimento do objeto com mais precisão, a gente vai ver isso nessa aula e na próxima, eu preciso do conceito que é de velocidade instantânea. É o que eu vou calcular aqui com vocês agora. O que é a velocidade instantânea? Né? O que é esse limite, né, que é a velocidade instantânea?